Estamos já na segunda fase do tempo depois da Páscoa. São 5 domingos, os 2 primeiros domingos, os 3 primeiros domingos nos mostram sempre Jesus aparecendo aos apóstolos, mostrando assim de modo bem claro que ele ressuscitou, a continuação da paixão, morte e ressurreição de Cristo. E agora a igreja começa uma segunda etapa depois da Páscoa, nos mostrando, nos preparando para a ascensão do Senhor e para a vinda do Espírito Santo. Vai nos mostrando o que é a vida, o que é a nossa vida. E a palavra que resume a liturgia de hoje é a palavra módico, que significa um pouco de tempo, né? Um pouco de tempo e já não me vereis, e mais um pouco e me vereis. Me tornareis a ver, porque eu vou para o Pai. E São Pedro coloca uma outra palavra muito importante, necessária para nós, que é a palavra peregrinos. Nós aqui na terra, nós somos peregrinos. Estamos numa caminhada. E é este o sentido claro, né, da liturgia de hoje e da nossa vida, né? Nossa igreja aqui na terra é chamada de igreja peregrina. Então, o cristão, ele segue um caminho. E é esse caminho? O próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. De modo que quando nós fomos batizados, nós entramos neste caminho. Este caminho que é estreito, este caminho que é cheio de, muitas vezes, dificuldades, de sacrifícios. Este caminho que é com uma cruz. Mas é esse caminho que nós seguimos. E a igreja, então, hoje nos mostra 3 coisas. Primeiro, uma verdade para nós acreditarmos, nós crermos. Segundo, uma exigência. E terceiro, uma graça. Em geral, o evangelho é assim. Tem uma verdade, tem uma exigência e tem uma graça. Qual é a verdade, então, do evangelho de hoje? Vós estáis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Notem que Jesus estava ali, esse evangelho é tirado exatamente no momento em que Jesus estava ali com os apóstolos na última ceia, naquele clima de despedida. Judas já estava indo trair Jesus, ali já estava sendo instituída a Eucaristia, o sacerdócio, e Jesus estava se despedindo mesmo dos apóstolos, é um discurso de despedida. E dentro de todas aquelas dificuldades, aquele clima difícil para os apóstolos, tenso, Jesus disse: mais um pouco de tempo e vocês não vão me ver mais. Mais um outro pouco de tempo e vocês vão me ver. E depois já anuncia: eu vou para o Pai. A vida aqui na terra para nós é, pois, uma vida de sacrifícios, de cruzes. Nosso Senhor não nos promete um paraíso na terra. Não adianta você querer buscar na religião o paraíso. Não. A religião católica, a nossa fé, é a fé de uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo, que nasce, ensina o caminho do céu, sofre uma paixão, morre numa cruz, depois ressuscita e depois volta para o Pai. Assim é a vida do cristão. Nós aqui também nascemos, caminhamos, somos peregrinos, temos também nossa paixão, nosso sofrimento, nossa cruz, depois vamos para Deus. É esse o itinerário de todo aquele que quer seguir a Jesus Cristo. Essa é a primeira grande verdade que a igreja nos ensina hoje. Que a nossa vida é uma vida de sacrifícios. É mentira aquele que, em nome da Bíblia, anuncia um milagre a todo momento. É mentira. Vem, o milagre espera por você. É mentira. É mentira a chamada teologia da prosperidade, em que para atrair o povo promete milagres a todo momento e a resolução de todos os problemas. Venha, todos os seus problemas serão resolvidos. Isso é mentira. Isso é falso, é um engano. Porque não é essa a fé que Jesus nos mostra. Muito pelo contrário. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Então você precisa negar-se a si mesmo, lutar contra o seu próprio eu, contra os seus próprios defeitos,
contra as suas paixões desordenadas. Preciso lutar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, eu preciso carregar uma cruz. Isso é normal, e a cruz é a cada dia, dificuldades que nós enfrentamos. E siga-me. Então, o seguimento de Cristo é um seguimento de cruz. Ora, hoje, vós estáis tristes, enquanto o mundo se alegra, porque o mundo não promete isso. O mundo promete glória, felicidades, shows, uma noite de festa. É isso que o mundo promete. Mas não é isso que nós buscamos. Embora tenhamos também alegria, e a verdadeira alegria está em servir a Deus, não é a alegria que o mundo promete para nós. São Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu vos digo, alegrai-vos, o Senhor está perto. Por quê? A alegria, ela consiste em estar com o nosso Senhor. Não a alegria do mundo, a alegria da paz de espírito, a alegria da consciência tranquila, a alegria do dever cumprido, a alegria de fazer a vontade de Deus. Esta é a verdadeira alegria. Essa alegria Cristo nos dá, não a alegria do mundo. Por isso, com relação ao mundo, nós muitas vezes choramos. E temos que ter uma visão sobrenatural de todas as coisas. Nada acontece no mundo sem a permissão de Deus. Nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permite. Então Deus tem o governo de todas as coisas. Permite que os homens façam certas coisas, e os homens inventam muitas coisas e até ofendem a Deus, promovem batalhas, guerras, brigas, ofensas, imoralidades, e Deus vai permitindo, porque Deus respeita a nossa vontade, a nossa liberdade. Mas Ele está no controle de tudo, e os homens pensam que vão ficar independentes de Deus. Impossível. Ele que faz o sol nascer sobre todos, faz vir a chuva, faz brotar a planta na terra, faz a semente brotar e crescer e dar para nós alimento, faz as águas virem a nós. Deus faz tudo. E Ele conduz tudo com o seu amor para um fim, que é a sua glória. Mesmo quando Ele tem que castigar os homens, Ele aí manifesta a sua glória. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que Deus permitiu o pecado e permite? Primeiro, porque Ele respeita, e segundo, porque aplicando a justiça, Ele é glorificado. É glorificado nos bons que recebem o prêmio, e é glorificado também quando os maus são castigados. Por isso nós devemos ter uma visão, não uma visão curta, materialista das coisas que acontecem, uma visão sobrenatural. Deus nos ensina a todo momento em todas as coisas que acontecem. Até quando vem o mal. Tivemos aí esse tempo de pandemia, estamos ainda com esses resquícios e essas dificuldades, né? Problemas no campo político, no campo econômico, guerras, discussões. Deus permite tudo isso e nessa permissão Deus tira daí sempre um ensinamento. E o primeiro é esse: nós somos peregrinos, não temos aqui morada definitiva. Porém, nossa tristeza se converterá em alegria. Tudo passa, o que importa vem depois. A ressurreição de Cristo é para nós o fundamento da esperança do homem total, não o homem aos pedaços, não o homem aos pedaços, como os filósofos modernos colocam, né? O homem que na sua razão ele vai ser feliz, o outro homem na sua inteligência, na sua vida intelectual, o outro homem na sua vida emocional, o homem na sua vida material, como Karl Marx, da justiça social. Não, Jesus Cristo ressuscitado é o fundamento de redenção e esperança do homem como um todo. Vossa tristeza se converterá em alegria. Por isso nós confiamos, e sabendo que algo muito melhor nos espera, que é a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia.
Quem me segue não anda em trevas, eu o ressuscitarei. Então essa é a grande verdade que a igreja nos ensina hoje. Por isso nunca vamos desanimar, vamos confiar e nos entregar a Deus, não é? Às vezes a gente vê tantos cristãos, tantos católicos desanimados, o que eu vou fazer da vida? Tem medo de tudo, né? Sabem que o maior problema do ser humano na sua vida do dia a dia é o medo, é viver com medo, sabe? E é tão complicado isso que quando alguém quer dominar o outro, o que faz? Impõe medo. E você com medo, você fica preso, se torna escravo. E às vezes você é escravo de si mesmo por causa do medo que você se impõe. Esse é o grande fantasma da humanidade. O demônio age impondo medo nas pessoas. E nós vemos as pessoas colocarem medo umas das outras. Mas quem é de Jesus não tem medo de nada. Qual é a pior coisa que pode acontecer conosco aqui na terra do ponto de vista material? É a morte. Ora, se Cristo ressuscitou, por que eu vou ter medo da morte? Então, de mais nada eu tenho medo. Não é? Então, preciso ter esse cuidado, né? Se eu confio em nosso Senhor, se eu tenho essa esperança fundamentada na ressurreição de Cristo, na vida eterna, de que eu vou ter medo? De ser maltratado? Isso passa. De ser vilipendiado? Isso vai passar. Santo Inácio, nos seus exercícios espirituais, ele diz, se eu alcanço o meu fim último, para mim, tanto faz. Vida longa, vida breve, honra, desonra, saúde, doença, tanto faz desde que eu alcance o meu fim último. Pronto. Então, essa indiferença diante das coisas do dia a dia não significa que nós não vamos cuidar das coisas. Claro que não. Estamos peregrinos e temos obrigações aqui na terra, mas essas obrigações são passageiras. Nós vamos para a vida eterna. Eu tenho obrigação de pai, mas minha obrigação é passageira. Tenho obrigação de mãe, é passageira. De sacerdote, de bispo, enfim, de cada um com suas obrigações, tudo isso passa. Eu tenho que cumprir, mas eu busco algo muito maior. Por isso eu enfrento qualquer dificuldade. Isso que dava força aos mártires, para irem com alegria ao encontro do martírio, porque tinha a dimensão da vida deles era muito maior do que entregar o seu corpo ao martírio, à morte. Então, essa é a grande verdade que a igreja nos coloca hoje. Quem tem consciência disso e vive esta verdade é uma pessoa livre. Uma pessoa livre. Um exemplo daquele bispo vietnamita que foi preso lá, François Van Thuan, 13 anos no cárcere comunista lá no Vietnã. Ele estava preso? Estava preso lá. No cárcere, não podia ter contato com os fiéis e tudo mais, tinha contato só por escrito, com bilhetinhos, etc. Mas era um homem livre, mais livre do que o soldado que cuidava dele. Ele era livre. Essa liberdade é a liberdade que Cristo nos resgatou, nos deu. Entenderam? Agora, qual é a consequência disso? O que é que Deus exige de nós com essa verdade? Primeiro, que nós não devemos nos apegar a nada nesse mundo. A nada. Amamos as pessoas, cuidamos uns dos outros, mas todo apego deve ser um apego em Deus. Não devemos nos apegar, muito menos às coisas materiais. Apego às minhas coisinhas, tal. Não podemos. Nosso apego é a Deus. Não temos aqui morada certa, então vivemos uns com os outros, cuidamos uns dos outros, cada um de acordo com o seu estado de vida, mas
temos que estar sempre preparados para as perdas. É um mistério as pessoas terem uma grande dificuldade de enfrentarem as perdas. E eu tive muito essa experiência ultimamente com as pessoas que morreram, que perderam seus parentes, vítima da Covid. Porque não foi uma perda qualquer, foi uma perda dentro de um clima de terror. E foi difícil. E muita gente não se recuperou ainda dessas perdas. Falta de fé? Não acredito. Porque nós não fomos educados, mesmo como membros da igreja, a vivermos esta realidade que São Pedro nos mostra. Somos peregrinos. Nossos apegos ainda são desordenados às pessoas. Aqui não vão dizer que o padre está ensinando para ninguém ser apegado a ninguém. Podemos ser. É duro perder um pai, uma mãe, é duro. Hoje, no Dia das Mães, a gente vê a foto, minha mãe faleceu, vê a foto dela lá comigo, ai, que saudade, é dura, que saudade. Não acho que eu sou um padre frio, seco, não, sou sanguíneo, muito amoroso, né? Mas, já revelei meu segredo, mas é uma coisa assim, difícil. Mas há uma coisa muito maior, vou me encontrar com ela depois, se Deus quiser vai estar me esperando lá, meu filho, vem cá. Então, essa visão de eternidade é muito importante no dia a dia, né? Então não vamos nos apegar, né, além do necessário, quer dizer, tem Deus que é muito mais importante, né? Quando o padre coloca a batina, ele diz uma parte do Salmo que diz: Dominus pars hereditatis me, o Senhor é a parte da minha herança. Então, a minha herança é a batina. Dominus, o Senhor é a parte da minha herança. Mas não é só para o padre, não, para cada um. O Senhor é a parte da nossa herança. Pronto. O salmista Davi dizia isso. Então, a primeira exigência, não ter nenhum apego a coisas do mundo. Digo aqui, apego desordenado. Segunda consequência, né? Eu vou me preocupar em ajuntar dinheiro, bens materiais? Eu preciso, claro, mas não vou viver para isto, senão me tornarei materialista. O tempo é breve e tudo passa. O que é o tempo de vida da gente? Passa. Segunda consequência, eu vou juntar tesouros para a eternidade. O que é que eu estou juntando para a eternidade? Minhas boas obras, a caridade, tem que juntar tesouros. O que é que eu estou preparando para quando eu chegar diante de Deus? Vou chegar com as mãos vazias? A Sagrada Escritura nos ensina, vou fazer boas obras. Só isto que eu vou levar, minhas boas obras. Pronto. Essa é a exigência. Então, viva em Deus, e porque viva em Deus? Sou peregrino, não vou ter aqui apego nenhum desordenado, é difícil, mas vou ter que lutar contra a minha vontade de achar que aqui a terra é o meu lugar definitivo. Vou deixar tudo aí, vou ficar tudo, gente. Pior que nós sabemos disso e não vivemos dessa forma, né, como deveríamos viver. Agora, Deus nos dá uma graça. Aí vem um terceiro ponto dessa nossa reflexão. Primeiro, uma verdade. Segundo, uma exigência. E depois, uma graça que Deus dá. A primeira graça é a fé. Fé, que é a adesão da nossa inteligência à verdade revelada, que é uma resposta nossa a Deus. Senhor, eu creio, Senhor, creio. Depois, Deus nos dá a graça de nós buscarmos viver como peregrinos desse mundo e nos dá a vitória sobre as seduções e pompas que são tantas. Aqui eu digo de modo especial aos jovens. Nossa capelania tem uma graça muito grande de ter uma grande quantidade de jovens, muito bonita, uma graça, um presente de Deus para nós, e para mim, um presente de Deus. Agradeço muitos jovens aqui, mas cuidado com o mundo, jovens. Cuidado, né? O mundo engana, o mundo ilude, o mundo seduz com seduções assim muito vãs, a sedução do prazer desordenado,
a sedução do sucesso a qualquer preço, a sedução de falsos amigos que te prometem tantas coisas e te agradam e depois te jogam no abismo, a sedução das facilidades, da falta de espírito de sacrifício. Cuidado, jovens, cuidado. São seduções. Vocês foram criados para coisas muito maiores do que uma noite de balada, muito maiores do que aquele tempo de prazer que logo depois veio a decepção e a tristeza, muito maiores do que ter um sucesso profissional, material. Foram criados para coisas muito maiores do que isso. Pode até ter dentro da devida ordem, mas foram criados para algo muito maior, que é viver em Deus. Cuidado, cuidado. A graça de Deus vem para vocês, nunca falta, mas quer de vocês uma resposta sincera e definitiva de servir a nosso Senhor. Nós celebramos essa semana a festa de Nossa Senhora de Fátima, e que ela nos dá algumas orientações muito simples, né? Que se resumem em duas palavras: penitência e oração. Penitência e oração. E Jesus fala aqui faz a comparação da mulher que está no parto e que chora pela dor, né, própria do parto, mas que depois se alegra quando nasce a criança. Esta figura da mulher no parto é uma figura muito usada no Antigo Testamento para simbolizar o próprio povo eleito, o povo judeu, que sofria, mas que depois viria o tempo messiânico. É usada também no livro do Apocalipse, da mulher que está para dar à luz. E sempre foi símbolo da igreja, né? A igreja também tem seus momentos de parto, né? Como a nossa vida também, de tristezas, como dores, né? E que depois vem a alegria. Mas a igreja sofre, né? E hoje a igreja está sofrendo muito, né? Muito. A igreja hoje vive uma grande crise. Alguns dizem que foi a maior que já existiu. Não podemos julgar porque nós vivemos nesse tempo. E sempre o nosso tempo é sempre o mais importante, né? Toda a história foi assim. O fato é que, como dizia Papa São Paulo VI, pensou-se que depois do concílio viria uma primavera na igreja e veio um tempo de trevas em que a fumaça de Satanás entrou por alguma brecha e a igreja enfrenta uma época de como se estivesse se autodestruindo. São tempos difíceis em que os inimigos penetraram, não só as perseguições que vêm de fora, nós somos tão maltratados, mas os inimigos dentro, né? Uma falsa doutrina se infiltrando em muitos meios. É um tempo difícil. Uma má interpretação, por exemplo, do ecumenismo, como se todas as religiões fossem boas, ou do diálogo interreligioso, como se todas fossem boas, como se a Igreja Católica não fosse mais a única, e sim uma delas. Isso é errado, né? Como se o que Cristo pregou fosse apenas uma opção e não um dever de todo homem de entrar na igreja. Precisamos ter muito cuidado, senão nós nos tornamos muito liberais nesse sentido. Isso é um erro grave, né? O homem não tem liberdade para fazer o que quer. Aí já vem um segundo erro, né? Uma falsa ideia de liberdade, como se hoje fosse livre, qualquer pessoa fazer o que quiser, né? Como se fosse uma grande revolução francesa que prega a liberdade a todo preço, isso nos meios católicos. E quando você hoje fala do que é certo ou o que é errado, você logo é criticado, porque todo mundo é livre para fazer o que quiser. É um liberalismo que entrou nos meios católicos, e de modo que os católicos hoje se tornam iguaizinhos aos pagãos, na sua conduta, no seu modo de crer, de viver a vida. Não. Nós temos uma lei, temos uma doutrina, e a lei não nos engessa, a lei nos dá liberdade dentro do plano de Deus. Mas ninguém tem liberdade para fazer coisa errada. Não existe liberdade de pecar. Então, em nome dessa falsa ideia de liberdade, pode-se fazer tudo. Todo mundo pode receber a Eucaristia, não precisa mais de perdão, está todo mundo perdoado. Não, está errado isso.
É errado. Existe uma norma e que tem que ser seguida. Então, essa falsa ideia de liberdade a qualquer preço, liberdade de praticar a religião que quiser, liberdade para fazer o que quiser, não. Então, isso infiltra-se dentro dos meios católicos e a gente termina perdendo a própria identidade. A própria identidade. Então, a igreja vive essa dor de parto, né? Os abusos litúrgicos, por exemplo, né? Colocar dentro da liturgia elementos pagãos. Elementos pagãos. Uma vez veio uma senhora que tinha se convertido do candomblé e foi numa missa, viu lá um rito pagão que ela tinha visto lá no centro espírita e disse: padre, por que eu me converti? Só estou encontrando tudo isso aqui. É duro, é a dor da igreja ao ver esses elementos pagãos dentro da igreja. Alguém vem do protestantismo, chega na igreja, vê um espírito protestante, um jeito protestante, uma doutrina, muitas vezes eivada de protestantismo, vai perguntar: por que eu me converti? Por que eu deixei aquilo lá? Por que eu deixei a Assembleia de Deus? Eu chego aqui, tem o mesmo jeito, o mesmo estilo. Isso é sério. Nós temos que ter um compromisso sério com aquilo que a igreja sempre nos legou, nos deixou, não é? E digo isso sem julgamentos, não sou ninguém para julgar, mas é uma realidade que a gente tem que se questionar para a gente não cair em erros que terminam afastando as pessoas de Deus e da igreja. É uma crise, é a mulher que está em parto. Mas ao invés disso nos encher de tristeza, deve nos encher de esperança, porque a igreja guiada pelo Espírito Santo, ela tem a força nela mesma, a força do próprio Espírito, que é a alma da igreja sempre se renovar, se transformar e dar respostas claras a toda essa crise. Então, longe de nós sermos pessoas assim pessimistas, quando vemos tanta crise, nós somos otimistas, porque cremos na igreja. Isso nós dizemos no credo: creio na igreja, una, santa, católica, eu creio na igreja. Então eu não desanimo, e nós conseguimos restaurar a igreja, lutar pela igreja, primeiro pelo nosso modo de viver como católicos, para em todo lugar onde estivermos, estamos ali, a igreja vai estar ali conosco. Então, rezemos pela igreja, façamos sacrifícios pela igreja, mas, sobretudo, vivamos como autênticos católicos, não para ficar brigando com ninguém, mas para viver a nossa fé. E a nossa tristeza, disse Jesus, como da mulher do parto, quando nasce a criança, se torna em alegria. E essa alegria, ninguém pode nos tirar. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.